Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson, sou da Gerência de Equipamentos. E a Bimo, queria agradecer a Bimo pelo convite. E a Bimo já encaminhou essas perguntas. E boa parte das perguntas a Priscila já esclareceu aí, então alguma delas a gente vai passar mais rápido, mas boa parte já está esclarecida. Bom. Antes de iniciar, acho que um dos maiores questionamentos que a gente teve foi as empresas pedindo um prazo maior do dossiê técnico de 365 dias. Na consulta pública já tinha a previsão, quer dizer, na consulta pública tinha dito que ela entraria em vigor a 30 dias após a publicação. Então, a validade seria 30 dias. Os cidadãos, as associações, sugeriram 6 meses, e a Anvisa colocou 365 dias, 1 ano. Né? E depois que foi publicada a resolução, teve um monte de questionamento. Eu tenho 500 cadastros que eu preciso adequar e o tempo vai ser insuficiente. Bom, a Priscila já comentou, esse documento pode ser um sumário referenciando os documentos principais e aonde estão localizados. Né? Então, se for o fabricante, que a maioria aqui é fabricante, esse documento, gerenciamento de risco, está dentro do meu projeto, ok, você pode buscar o documento, e ok. O produto é importado, você pode mandar uma lista para o seu importador para ele preencher aonde está, ok, se ele não quiser fornecer o documento, e referenciar esse documento nesse sumário. Ok, quando eu for fazer uma fiscalização, eu quero ver o gerenciamento de risco. Se ele não estiver disponível, a Anvisa vai dar um prazo, ou a vigilância vai dar um prazo para você apresentar esse documento. Tá? Então, acho que um dos questionamentos era esse. Eu acho que é viável, dentro dos 360 de 1 ano, a fazer esse índice, esse sumário, referenciando isso. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é da 306, a RDC 306, que daqui a pouco o Augusto vai apresentar. 306 não, 36 de 2015. Não menciona de forma clara que os produtos cadastrados, classe 1 e 2, não precisarão ter o processo de revalidação, como fez a RDC 40 de 2015, que deixou claro que não precisa ter a revalidação para cadastro. Contudo, a RDC 36 de 2015 trata apenas de revalidação de registro. Ficou subentendido que os cadastros não deverão ser mais revalidados. É isso que eu gostaria de confirmar, sim. Tá? Então, não tem revalidação de cadastro, tanto na 36, de diagnóstico in vitro, quanto na RDC 40. Precisa alterar as informações, manual do usuário, rótulo do meu produto, como proceder? Não precisa. Tá? O que está registrado, o que está cadastrado, continua, a documentação está válida, não precisa mandar novo documento para a Anvisa para atualizar a sua documentação. Quando vocês forem fazer alterações, inclusão de novo modelo, ou acessório, ou alteração técnica, aí sim, aí você vai mandar um novo formulário de cadastro atualizando a sua documentação. Tá? Então, não precisa da empresa solicitar. Deixa eu só tomar uma água aqui. Bom, atualmente os produtos da empresa têm um número de registro na Anvisa. Esse número mudará? Não mudará. O registro, o cadastro não mudará o número. É necessário preencher formulários da nova RDC? Não precisa. Tá? Como proceder para alterar o arquivo do manual do usuário que consta no website da Anvisa? Bom,
Ele só vai ser atualizado quando tiver uma alteração técnica, ou alteração por acréscimo, alteração por modelo. Ele só vai ser atualizado quando tiver uma alteração. Então, se tiver alteração do formato da letra, não, isso não vai ser alterado, tá? Isso só vai ser atualizado no momento das alterações. Opa. Ah, tá. Bom, o que vai ser disponibilizado no site da Anvisa? Vai ser o formulário do cadastro e as imagens gráficas e a tabela comparativa entre modelos quando tiver mais de um modelo. Tá? O manual do usuário não vai ser mais disponibilizado. Então, as informações técnicas, as especificações técnicas do produto devem estar inclusas nesse formulário, bem descritas, porque numa licitação eles vão em cima da especificação técnica do produto. Então, tem que estar dentro do formulário. Tá? Então, se atentar, porque todas as informações do registro devem estar das instruções de uso, devem estar no formulário do cadastro. Tá? Bom, vou ler uma? Acho que sim. Volta. Deverá adicionar Não, essa já, ok. Tá? Com a não revalidação dos produtos, como fica a cobrança por parte da Anvisa com relação ao certificado de conformidade? Pergunto isso porque hoje algumas empresas já não enviam o novo certificado para a Anvisa. E que deveriam. Sempre quando tiver uma atualização do certificado, existe uma petição específica de apresentação de novo certificado de conformidade. Bom, as empresas aguardam o momento da revalidação, muitas vezes, para enviá-lo. Não, a empresa não deve aguardar o momento da revalidação, mesmo no registro, no cadastro anterior, não deve. A partir do momento que ela se torna compulsória pela Instrução Normativa número 4 de 2015, que antes era IN 11 de 2014, tornou-se compulsória, a empresa tem que certificar o seu produto, independente de ficar esperando a revalidação do seu registro, que agora não tem revalidação do cadastro, mas continua tendo revalidação do registro. Ela não deve esperar a revalidação para começar a certificação. Ela tem que fazer a certificação no momento que se torna obrigatório e apresentar para a Anvisa. Bom, quem vai cobrar isso? O Inmetro, a Anvisa. Sei que quando estiver tudo informado, nós fabricantes é que seremos responsáveis por alimentar as informações, mas até lá, como cobrar? Quem vai cobrar isso vai ser a Anvisa. A Anvisa já fez reunião com os OCPs, os organismos certificadores de produto, acreditados ao Inmetro, e eles vão mandar para a gente a relação dos certificados cancelados ou suspensos. Tá? Então, aí a Anvisa vai entrar em contato com a empresa, vai dar um prazo, não vai imediatamente cancelar o cadastro. Vai dar um prazo, porque a empresa pode ter trocado de certificador e não comunicou. Então, ela vai ter um prazo para apresentar um novo certificado de conformidade. Não apresentando justificativa nenhuma, o processo do cadastro ele vai ser cancelado. Bom, e para os produtos que ainda não tinham certificado e que se tornaram necessários pela nova IN 4 de 2015, como vai fazer isso? Tá. A Anvisa periodicamente vai verificar, essa linha de produto, vamos supor, cadeira de roda mecânica tornou-se compulsória em 2016. Só um exemplo. Na nossa base de dados, a gente vai buscar uma lista de todos os cadastros vigentes de cadeira de roda que passou a ser passível ao certificado de conformidade e vai encaminhar uma exigência para a empresa. Os que já tiverem vai estar indicado nos processos, então vai ser simples de verificar. Então, a gente vai mandar esse comunicado só para as empresas que ainda não têm o certificado. Então, vai ser feito isso. E a outra forma vai ser o próprio concorrente. Tem o mesmo produto ali, ele tem o cadastro vigente e ele não tem o certificado. Via denúncia, a gente vai chegar nessa empresa. Tá? Então, tem essas 3 formas aí. Oi. Você tem apresentação de certificado? O nosso, a gente tem equipamento, apresentação de novo certificado. Mas vai ter? A gente ainda está avaliando internamente, porque de forma que
a questão de materiais, isso sempre foi uma rotina para a área de equipamentos, que equipamento sempre teve esse assunto para fazer o peticionamento do novo certificado. Materiais ainda está fazendo uma avaliação de como vai proceder ou se vai fazer essa apresentação, porque a apresentação do novo certificado, de um certificado que seja alterado, a gente aguardava realmente a revalidação para apresentar o certificado ou na alteração. Atualmente, a gente pede só na alteração que tem impacto. Mas, como a gente tem procurado harmonizar todos os procedimentos entre as 3 gerências, essa é uma avaliação que a área de materiais vai fazer ainda, se tem essa necessidade de apresentação no momento de emissão de um novo certificado, de uma nova certificadora, porque esse controle, na realidade, toda vez que tem uma suspensão ou um cancelamento, ele é encaminhado para o OCP e o Inmetro, eles têm um procedimento que eles encaminham para a tecnovigilância. Então, já existe esse controle, essa disponibilização na própria tecnovigilância e no OCP, que é certificadora do produto. Então, a gente está fazendo essa avaliação em questão de impacto, da necessidade dessa informação. A gente está realmente fazendo uma avaliação se a gente vai proceder, vai encaminhar com a criação de um assunto específico ou não. Mas qualquer coisa, as empresas, a gente está tendo esse procedimento, qualquer alteração, a gente vai encaminhar a informação para a associação. No caso da ABIMA, a ABIMA elas têm se comprometido em passar para as empresas e todas as outras associações de disseminar a informação. A princípio, a gente não tem o assunto e, a princípio, a ideia é não ter neste momento. Tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação para ver a necessidade desse peticionamento do certificado. Obrigado, Priscila. Bom, antes de continuar, eu lembrei de um questionamento que tem a ver entre uma alteração significativa nessas 2 resoluções, foi que o registro dos equipamentos de diagnóstico in vitro passaram a ser registrados a partir do dia 26 na gerência de diagnóstico in vitro. Tá? E todos os processos que foram protocolizados na Anvisa até a data dia 26, até a data dia 25, eles serão analisados pela gerência de equipamentos e publicados, normalmente seguindo a regra anterior, e a partir desse momento é que os novos processos têm que ser protocolizados na gerência de diagnóstico in vitro. Tá? E outro questionamento também, que não está aí, é os softwares utilizados, não embarcados nos equipamentos diagnósticos, são standalone, isolados, softwares não embarcados, eles continuarão sendo registrados ou cadastrados, porque existe software que é classe 3 para radioterapia ou bracterapia. Então, esses continuam sendo registrados classe 3, e os softwares mais simples, inclusive alguns diagnósticos in vitro, continuam sendo cadastrados na gerência de equipamentos. Tá? Vamos lá. Como fica? Isso aí, então, já foi. Registros de equipamentos classes 1 e 2 serão automaticamente convertidos em cadastro, passando a seguir a RDC 40 de 2015? Sim, automaticamente eles são convertidos. A Priscila até comentou, a gente está alterando o assunto e já publicando já como cadastro. A lista de exceções foi obsoletada, a IN2 de 2011, significa que os mesmos, aqueles produtos da IN2, passam a ser considerados cadastros? Sim. Como ter a confirmação de que os como ter a confirmação que os registros de produto, classe 1 e 2, foram convertidos para cadastros? Entra no site da Anvisa e verifica. Se ele estiver vigente, é cadastro. Tá? Então, todos os classe 1 e 2, o sistema alterou isso. Se tiver detectarem alguma falha, comunique a gente, que a gente pontualmente vai fazer a correção. Próxima pergunta. Os produtos cadastrados que possuem exigências de certificados tipo portaria 350 de Inmetro, como devem ser
protocolados. Protocolar na Anvisa com o assunto 828 e qual o prazo para protocolizar o certificado atualizado. Bom, no momento que a empresa... Existe o assunto específico, que é o 828 da área de equipamentos, que é a apresentação de novo certificado. No momento que a empresa recebeu o novo certificado, já dá entrada, já protocola na Anvisa, para evitar da gente requisitar, porque a gente vai receber um comunicado dos OCPs informando que está suspenso. Então, mas você apresenta, logo que você obtiver, você apresenta, não precisa ficar esperando. Bom, a verificação da validade do cadastramento será realizada somente através da consulta no site da Anvisa. Qual a periodicidade de atualização do site? Sim, ele vai ser no site da Anvisa, se estiver vigente, ok, e a atualização ela é diária, constante. Já tivemos reuniões com as PAFs, Portos, Aeroportos e Fronteiras, com a coordenação. Eles não vão exigir o certificado de conformidade na importação, eles só vão verificar, está vigente, o produto vai entrar. Quem vai ficar com controle sobre o certificado de conformidade vai ser a Anvisa, a sede. Tá? São os certificados de conformidade de preservativos, que você precisa de inspeção, fazer o teste para poder liberar a carga. São específicos, mas de equipamento não. Tá? Bom, as alterações de produtos, a alteração do produto devem ser peticionadas de acordo com a lista de assuntos disponibilizados no site? Sim. Para alterações relacionadas a vários assuntos, devemos peticionar cada assunto individualmente? Sim. Ou podemos enviar uma forma conjunta? Não, para cada tipo de alteração você tem que peticionar uma alteração específica. Por exemplo, acréscimo de família, alteração de software, alteração de indicação de uso, alteração de informações de cadastro. Temos que peticionar separadamente os assuntos 8088, 818, 817, 8018. Para cadastro, na gerência de equipamentos tem 3 petições. Uma de alterações gerais de cadastro, excetuando o acréscimo de modelos e acessórios, e uma outra alteração, que é a alteração de cadastro para a inclusão de modelos e acessórios, e a outra alteração de cadastro para a inclusão de novos fabricantes, alteração e inclusão de novos fabricantes. Bom, como saber se a alteração prevista está coberta pelo assunto disponibilizado? Bom, as dúvidas elas podem ser encaminhadas, se surgir uma dúvida, pode ir encaminhada via site da Anvisa, que a gente, ou cartas, ou via as associações. Tá? O nosso site, a resposta estava atrasada, porque a gente estava priorizando colocar em dia os processos de registro, alterações e revalidações. Então, agora a gente está em dia, tanto na resposta do site, está cumprindo o prazo dos 10 dias, todo questionamento em 10 dias a Anvisa está respondendo. Quanto às revalidações, a Anvisa, praticamente, o nosso departamento parou a análise dos processos novos e alterações durante um período pequeno e analisou todas as revalidações que deram entrada na Anvisa até a data do dia 25 de outubro. Então, finalizamos todas. Algum resquício, alguma pode ter num processo de registro, ou foi anexada equivocadamente outro processo, foi direcionado para outra área. Essas aí, pode ser, como a Priscila falou, elas vão ser publicadas, analisadas e publicadas, mas praticamente não existe mais petição pendente de revalidação, tanto na gerência da GEMAT, a GVIT e a GEQIP. Bom, outra, instrumentais cirúrgicos com cadastro vigente perante a Anvisa precisam apresentar novos testes mecânicos e validações? Não aplicável. Tá? Inspeções e auditorias conduzidas na empresa com relação aos produtos com cadastro vigentes.
Quais documentos e informações o auditor, Avisa Local, Anvisa, poderá solicitar à empresa? Bom, os documentos indicados no dossiê técnico, tá? Você pode apresentar o sumário, referenciando os documentos e referenciando cada documento. Se o auditor solicitar, eu quero ver esse documento, a empresa deve providenciar a apresentação. Quanto aos ensaios de caracterização mecânica e caracterização de material, química, avaliação de biocompatibilidade, pirogenicidade, também é aplicável em instrumentais? Não, não é aplicável. Tá? Então, Nessa do instrumental, só fazendo uma observação, ali é porque foi de maneira geral. Existem certos ensaios, o que a gente precisa só ressaltar que tem instrumentais que são reutilizáveis e instrumentais que são descartáveis. Então, dependendo do tipo de instrumental, dependendo da forma que ele é apresentado, se ele foi esterilizado, foi já fabricado, esterilizado e vai ser apresentado na maneira estéril, provavelmente vão ter testes que vão ser necessários de apresentação, não, de indicação no dossiê técnico. Da mesma forma, dependendo da composição, a caracterização mecânica, a caracterização química também é aplicável. Tá? Então, assim, é importante que, de maneira geral, tem que ser feita uma avaliação da composição, da matéria-prima, da indicação, das características do produto para você informar se ele vai ser aplicável ou não. Obrigado, Priscila, pela complementação. Essa pergunta, então, para instrumentais estéreis, ela é aplicável. Tá? Também, a mesma toxicidade residual também deverá ser avaliada em instrumentais? Se for estéril, sim. Mas, no caso aí, eu considerei que não é aplicável. Todos os testes deverão ser realizados em todos os instrumentais para cadastros antigos pela empresa, ou o teste executado em um instrumental mais crítico poderá servir de comprovação para todos os cadastros de tipo de instrumentais. Sim, a empresa pode pegar um instrumental mais crítico, comprovando que ele é o mais crítico de uma família de instrumentais, e fazer os testes para esse, e o laboratório vai informar que esse daí foi o mais crítico e que os ensaios valem para a família inteira. Mesma coisa, por exemplo, uma mesa cirúrgica, a mais crítica, que vai suportar mais peso, ela vai ser ensaiada e o laboratório vai informar, a gente é uma família de 5 mesas cirúrgicas, a gente pegou a mais crítica, que vai suportar mais peso, fez todos os testes e ela passou, e os testes são válidos para as outras que seguem o mesmo projeto. Tá? Então, é possível, sim, apresentar os resultados dos testes mediante a avaliação de um único produto mais crítico. O que quer dizer usabilidade? Fatores humanos. Isso aqui pode ser, assim, talvez para materiais seja um pouco novo, mas para equipamentos já é muito antigo. Tá? Então, eu peguei um trecho aqui. Usabilidade é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou um objeto a fim de realizar uma tarefa específica. Tá? E existem as normas, que são essas aqui, a NBR-EC 62366 de 2010, que é específico para usabilidade, e há uma colateral da norma geral, a NBR-EC 60601-1-6. Hoje, no Brasil, já existem uns 3 ou 4 laboratórios que fazem estudo de usabilidade. Aqui em São Paulo, acho que 2 laboratórios, integrado a um hospital. Você leva a bomba de infusão, chama uma equipe de enfermeiros, uma equipe médica, põe a bomba para funcionar, para verificar as funcionalidades dela, quanto fácil é utilizar, quais os problemas de uso. Quer dizer, tem vários exemplos. Por exemplo, uma empresa projeta um bisturi elétrico e põe o botão de
o botão de desligar na cor verde. Então, surgiu um problema, precisa desligar o dispositivo. A pessoa procura um botão vermelho, já é consciente da pessoa, um botão verde para ligar, um botão vermelho. Então, isso é usabilidade. Ou a pessoa colocar no carro uma buzina no teto, que a pessoa tem que apertar no teto. Então, não é usual. Então, a empresa tem que avaliar para o seu produto a aplicabilidade e a usabilidade. Tá? Então, para cada tipo, desde o mais simples até o mais complexo, a empresa precisa avaliar se o seu produto é simples de entendimento, é fácil de usar. Tá? Isso é avaliado no projeto. Tá? Isso faz parte do projeto do produto. Próximo. O artigo 7, que relata sobre o esgotamento de estoque de 180 dias. Pelo nosso entendimento, esse artigo determina que todos os produtos fabricados antes da alteração de registro devem ser esgotados em 180 dias. Nosso questionamento é com relação aos produtos que se encontram nos distribuidores filiais ou não. Esta regra também será aplicada nesses casos? Caso positivo, teremos um grande impacto para os fabricantes nacionais, principalmente para os produtos de baixa rotatividade. Bom, antes dessa resolução, não tinha esse prazo claro de 180 dias para esgotamento de estoque. Para equipamentos, eu acho que o estoque que tem numa empresa não é tão grande de um equipamento. Em 6 meses é possível, sim, comercializar os seus produtos. Para materiais, pode ser que o volume seja maior, né? Então, a gente entrou em contato com a gerência de fiscalização, que antes dessa norma, todas as solicitações de esgotamento de estoque tinham que ser autorizadas, a empresa mandava uma carta solicitando um prazo para esgotamento do seu estoque, que o registro está vencido, por exemplo, o registro vencido, e a GFISC autorizava durante o período que normalmente é de 180 dias. Eles autorizam o esgotamento desse estoque. Bom, e aí, pelo entendimento da GFISC, isso é válido para fabricante e importador. O produto que já está na farmácia, mesmo que depois do registro do vencimento do registro, ele pode ser comercializado normalmente para o cliente final. O fabricante tinha a obrigação, durante a vigência do registro, de comercializar. Ele vendeu dentro da vigência do registro. Tá? Então, esse é o entendimento. A gerência de fiscalização, não existe uma normativa da Anvisa específica para isso. Eles estão trabalhando nessa normativa, o entendimento é esse que eu passei, o entendimento da área é esse. Há uma perspectiva que o ano que vem entre em consulta pública, tá? Comece os trâmites de normativo para criação dessa normativa. Bom, eu acho que esse daí também a gente já... o outro item, resumo geral de evidência clínica. Esse resumo deve ser feito para todos os produtos ou somente para inovações mercadológicas? Esse item é aplicável quando há necessidade de inclusão de novos modelos de produtos já existentes? Bom, para a maioria dos produtos é aplicável a evidência clínica. Tá? Então, a empresa deve ter evidência clínica documentada no dossiê técnico e a empresa deve ter no dossiê técnico. Para alguns produtos, que é muito frequente na nossa área, equipamentos para estética, para a área de estética, tem umas indicações que são, cada vez eles põem uma nova indicação, conseguem um tratamento diferente, então tem algumas até, assim, algumas questionáveis. Então, para esses produtos, a empresa tem que apresentar, mesmo no processo de cadastro, para evitar de cair uma exigência, a gente vai exigir a pesquisa clínica. Então, para cada indicação, ele deve apresentar essa pesquisa clínica. Revistas, publicações em referência em revistas indexadas, publicações científicas reconhecidas. Outro produto que que a Anvisa vai solicitar é o processo de validação do processo de esterilização de
autoclaves. Autoclaves passou para cadastro, ela vai apresentar o formulário de cadastro, mas é imprescindível que a Anvisa avalie a validação do processo de esterilização, dos ciclos de esterilização. Então, para esse produto, a empresa deve já encaminhar. As que não enviarem, a Anvisa não vai indeferir, vai enviar exigência, tá? É só para evitar a exigência técnica. Bom, vamos próximo. É válido fazer uma norma retroagir para os produtos já aprovados, se esses estavam seguindo requerimentos vigentes na época do seu desenvolvimento e aprovação? Não, não é válido. Tá? Então, com essa norma, a gente pede, quer dizer, a gente solicita para que seja feito para todos. Bom, a gente orienta o seguinte, façam o dossiê para os novos, façam de acordo, e não é só para a Anvisa, é para o próprio importador, para o próprio fabricante ter o conhecimento do seu produto. Então, o próprio fiscal é a própria empresa. Você tem que ter o conhecimento do seu produto. Então, gradativamente, façam para os novos. Depois, gradativamente, façam para os outros, dentro do possível. A gente estima que 365 dias é possível. E que, caso os importadores não enviem todos os documentos, que se faça referência ao documento. E essa referência vai ser solicitada, ou se esse documento for solicitado, vai ser dado um prazo para a empresa apresentar. Ô Anderson, você tem comentado bastante a respeito desse caso. E a gente imagina que a Anvisa tem um grau de razoabilidade bastante elevado. Se vocês pedirem 5 dias, a gente disser, olha, é Thanksgiving nos Estados Unidos, eu não consigo te dar em 5 dias. Não, isso... Vocês não vão pôr a faca no pescoço da empresa. Não. A gente não quer prejudicar. Não, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que isso daí vai poder, e a ideia é que seja auditado por todo o sistema de vigilância sanitária, não pelo pessoal das vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, que nem sempre tem um nível de razoabilidade como vocês têm, infelizmente. O fato de vocês falarem vai ser solicitado e a empresa vai ter um prazo, mas isso não está escrito em lugar nenhum, coloca as empresas numa situação delicada. Seria legal que, de alguma forma, a gente estabelecesse isso. O que vai ser esse prazo? Porque, de verdade, Tá. se vocês estabelecerem vai ser 48 horas antes, eu vou querer ter tudo aqui no Brasil. Se vocês disserem vai ser uma Então, semana, o ideal é que você tenha tudo. O ideal é que você já tenha tudo. No futuro, você vai ter tudo. O ideal é que você tenha tudo. Ok. Nesse período, pode ser... a gente está em tratativa, mas a gente pode soltar uma nota técnica orientando para esse prazo, alertando sobre esse prazo. Tá? eu acho que é importante para dar um pouco de tranquilidade nesse período de transição. Talvez daqui a um tempo essa nota seja até retirada do ar. Sim. Né? A hora que a gente tiver mais maduro nessas regulamentações. Sim, pode ser uma alternativa, sim. Tá. Vamos lá. Bom, a Anvisa poderia nos informar quando esses guias serão publicados, quais temas eles serão abordados? Bom, a Anvisa, a Priscila já comentou que já tem um esboço de um guia. Os manuais de registro de equipamentos, os manuais de registro de materiais, manuais de registro de implantes ortopédicos e os manuais de diagnóstico in vitro, eles estão sendo revisados. Provavelmente em março de 2016 vão ter uma nova versão. Tá? Esses manuais abrangem registro. Opa, desculpa. Então, provavelmente em março de 2016 a gente vai ter uma nova versão desses manuais. E o guia para o dossiê técnico provavelmente está sendo trabalhado, mas de repente há uma previsão aí de janeiro de 2016 já ter um esboço preliminar desse guia. Já está revisado?
Ó, o Augusto informou que o manual dele já foi revisado e semana que vem entra no ar do site da Anvisa. É uma boa notícia. Bom, quais detalhes o projeto da Anvisa... Bom, quais detalhes do projeto a Anvisa deseja saber? Todo o desenvolvimento? Bom, a Priscila mostrou no slide dela, que são os dados de saída, especificações finais do produto, mas não impede da empresa ter tudo, lá também, ter toda a referência aos documentos, o gerenciamento de risco, o gerenciamento de risco é um dos documentos para cada, sim. Tá. Você pode manter o índice do registro histórico do seu projeto, do projeto lá fora. Você pode ter o índice relatando todos os documentos que compõem o seu projeto. Isso, também seria isso. Isso, vai dar um prazo, a mesma sistemática. Pessoal, tá? desculpa, mas a princípio são esses que a Só para a Priscila gente comentou. manter a coerência, vamos deixar As perguntas. as perguntas, porque a gente vai precisar do microfone. Então, o pessoal tem sinalizado para mim aqui, pergunta, calma, mas aí vem outro, não quero cortar, mas... Cris, segura a onda aí. Vamos lá. Qual a apresentação a empresa necessita registrar? A final ou a de transporte? As empresas alteram com frequência rápida a quantidade de produtos na embalagem terciária de transporte. Com esse requisito, isso irá engessar a empresa quando quiser reduzir custos. Segundo a informação da GEMAT, são a embalagem primária e a secundária que são requisitados. A terciária não é requisitada no formulário de cadastro. A Priscila pode até complementar essa, que para a área de equipamentos não é tão... Então, o usual na área de materiais, principalmente pela característica do material, é que sejam apresentadas informações das embalagens primárias e secundárias quando existem essas embalagens. Tá? A terciária ela não é usual, não é comum que seja apresentado. Obviamente que se tivesse informação na documentação do processo que foi apresentado na Anvisa, porque cada empresa tem uma sistemática de organização e de apresentação. Essa informação ela vai ter que ser alterada, a informação. Entretanto, foi sinalizado ontem que no formulário está indicando a questão da embalagem terciária. Eu fiquei de verificar essa informação. A princípio, ela não deveria estar contemplada, é só apresentação primária e secundária. Então, eu fiquei de verificar essa informação internamente na área, se foi alguma questão pontual de algum produto que o pessoal levantou a necessidade, mas eu vou verificar e vou dar um retorno para as associações sobre essa questão das embalagens. Mas, a princípio, as informações que hoje as empresas apresentam como regra e que a Anvisa pede também como regra são as informações das embalagens primárias e secundárias. Obrigado, Priscila. Claro que na muito área de equipamentos... Claro que nesse assunto certo. muito vai do risco, né? Se a empresa, né, no estudo lá das embalagens e vê que existe um risco que ela precisa de alguma forma informar, a terciária é importante. Sim. Na área de equipamentos, faz parte do projeto a validação da embalagem e do transporte. Então, eles fazem os testes de vibração, de choque, de queda, para evitar quer dizer, a embalagem tem que garantir que vai evitar danos ao equipamento. Tá? Então, isso faz parte do projeto da área de equipamentos. Isso não é requisitado no formulário de cadastro, faz parte do projeto do desenvolvimento do produto. Bom, a Priscila falou do formulário de materiais, de cadastro de materiais. Praticamente o formulário de cadastro de equipamentos não teve mudança em relação ao anterior. Uma mudancinha que eu quero frisar é vida útil do produto. É um novo campo e a empresa tem que informar a vida útil do produto. Boa parte dos cadastros que já tem hoje lá e as fichas já estão disponíveis no site estão lá, prazo indeterminado. A empresa põe indeterminado.
tá? Mas o Código de Defesa do Consumidor diz que tem que ter um prazo. Não, é garantia e um prazo à vida útil do produto. Que a partir da vida útil, após a vida útil do produto, o fabricante ainda tem tantos anos para fornecer peças e materiais após a vida útil do produto. Então, para carro, saiu de linha, o Código de Defesa do Consumidor. Isso, então. Mas isso vai vida útil, porque o produto ele pode ter vida útil por 20 anos. Mas depois de 10 anos de produção, eu descobri que aquela linha não é vantajosa e eu cessei a fabricação. Porque o que acontece? Não, nos nossos questionamentos lá... Você aproveitou que eu estava de costas, Cris. Não. Eu falei pergunta. Aí todo mundo vai querer fazer um comentário. É só no ponto de interrogação. É porque assim, ó. Desculpa, Cris. A gente está gravando, Cris. A gente está gravando. E aí não vai sair na gravação. Então, esse microfone é meu. A gente Anota recebeu aí, questionamentos quer de órgãos e de consumidores, informando que lá tem que informar. Não existe prazo indeterminado. Então, esse é um item que o fabricante vai ter que informar. Tá? Vai definir lá uma ressonância magnética, 20 anos. Estimado, não, é o que o fabricante... Não é validade. Tá. Vamos continuar. Então, vamos lá. Essa já foi. Tá. Composição. Será necessário abrir a fórmula toda, alterar o fornecedor da matéria... e se alterar o fornecedor da matéria-prima, o que a empresa deve fazer? Muitas empresas compram a matéria-prima já pronta de outra empresa, por exemplo, a mistura de látex para confecção de luvas. Como fazer nesses casos? E se a empresa não quiser fornecer, o que faremos? Bom, já teve um caso que o importador não teve acesso à fórmula e o fabricante encaminhou para a Anvisa diretamente a composição. Tá? Então, existem diferentes meios de apresentar isso. Bom, a composição deve ser informada, é a composição detalhada do produto, tá? do material. E as alterações de informações de fornecedores de matéria-prima é controle do fabricante, de boas práticas de fabricação. Ele não precisa informar, mandar um novo formulário porque alterou o fornecedor, desde que a matéria-prima continue a mesma. O que seria declaração consularizada solicitada no item 4? Já trabalhamos com carta de autorização emitida pelo fabricante. Pode ser a tradicional carta de autorização? Sim, é a tradicional carta de autorização, sendo que um item, é o último item que a Priscila comentou, para que a empresa declare também que ela tem ciência da normativa de boas práticas de fabricação, a EDC 16 de 2013, que ela segue as boas práticas de fabricação. A Anvisa tem contato direto, acordo com o FDA, com o Canadá, com a Coreia, o Japão. Então, quando uma empresa deixa de atender as boas práticas de fabricação nesses países, a gente recebe um relatório e a gente, através desse relatório, a gente pode começar, fazer a suspensão de um produto classe 1 aqui no Brasil, mesmo sendo cadastro vigente. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é a declaração que a Priscila comentou, é a autorização do fabricante, ela tem que ser consularizada, traduzida e juramentada, contendo aqueles 4 itens que está na resolução. Que é a mesma pergunta aqui. A autorização deve conter a razão social e endereço completo do fabricante, a razão social e endereço completo do importador, a autorização expressa para o importador apresentar e comercializar seus produtos no Brasil e o conhecimento do atendimento aos requisitos de boas práticas de fabricação
de acordo com a RDC 16 de 2013. Bom, como a GEquipe está articulando a ação conjunta com os OCPs? Isso eu já comentei, a gente já fez reuniões e já está definido que os passos que o controle será feito pela Anvisa mediante comunicado dos OCPs ou denúncias. Tá? Os produtos submetidos ao regime de cadastro ficam dispensados de revalidação? Sim. Empresas que têm os seus cadastros vigentes após a vigência da RDC 40, porém não tenham peticionado a revalidação conforme exigia a regulamentação anterior, ou tenham feito fora do prazo, terão seus cadastros ainda vigentes? Terão de solicitar o cancelamento do cadastro? Não. Tá? Então, a empresa não precisa peticionar a revalidação. O que verifica no site, está vigente, ok, você não precisa protocolar a revalidação, não precisa fazer nada, está válido, está vigente. Tá? E o cancelamento a gente pede para que as empresas, está na resolução para que deve comunicar o cancelamento para evitar de ter uma base de dados muito cheia, e a Anvisa recentemente teve que contratar um local, um depósito para levar, porque o volume de papel estava muito grande. E a gente só pode destruir os processos depois de cancelado, após 5 anos de cancelado. Então, tem as normativas. Então, se ele ficar lá, ele vai ficar no nosso depósito, ocupando espaço durante vários anos. Então, a gente solicita que seja feito o pedido de cancelamento dos processos antigos. Tá? Para cadastros antigos que sofrerem exigência recente de certificação compulsória, iríamos adotar as alterações na revalidação com as novas especificações. Mas agora que não há revalidação, estamos enfrentando muitas dificuldades para os ajustes necessários, tendo em vista as outras mudanças da RDC 40. Por exemplo, preciso realizar a alteração da forma de apresentação, mas temos alterações de modelo, composição, especificações técnicas que foram alteradas durante o procedimento de certificação compulsória, além das novas informações de formulário. Bom, a empresa tem que, após o processo de certificação, todas as mudanças são informadas no certificado de conformidade. E ela tem 3 alterações. Se teve alteração por acréscimo de acessórios ou modelos, ela vai incluir, vai peticionar. A outra, que é geral, que abrange as outras alterações que não são essas, e é de fabricante. Então, são essas 3 em conjunto com o certificado de conformidade. Tá? O anexo 1 da RDC possibilita apenas uma alteração por vez. Então, para executar a alteração de fórmula e apresentação, terei que enviar o certificado compulsório inadequado aos modelos de registro, por exemplo, irão aceitar que mande todos os documentos inadequados até todas as alterações sejam realizadas, ou terá um procedimento único de regularização de cadastro ou cadastros antigos, aceitando toda a adequação da primeira alteração. Bom, após a obtenção do certificado de conformidade ou da alteração desse certificado de conformidade, você vai protocolar as alterações compatíveis, as petições existentes compatíveis com o seu produto. Então, se teve uma alteração de apresentação em materiais, se teve uma alteração de código, você vai protocolar, peticionar todas as que são aplicáveis à sua alteração. Tá? E o certificado final. Não adianta você enviar um certificado parcial. Os processos de revalidação foram enviados com 180 dias antes do vigor da RDC 40. O que será feito com esses processos? Serão publicados normalmente e entrarão com a nova regra, ou serão abortados pela Anvisa? Isso a gente já explicou, a gente já analisou todas as petições de revalidações que estavam na casa. Somente algumas pendentes serão posteriormente publicadas. Dossiê. A lista de documentos está subdividida em classe 1 e 2.
mas tem itens muito específicos sobre a aplicabilidade que deveria ser feito, uma instrução normativa para evitar problemas de fiscalização. A gente já tem um esboço desse guia e provavelmente em fevereiro de 2016 será disponibilizado. Como serão conduzidas as inspeções regulatórias? Existe algum roteiro a ser seguido? Quem será o órgão fiscalizador? Isso a gente já comentou. Eles vão seguir o dossiê, a lista de documentos do dossiê, para verificar o atendimento. A transformação de processo de produto em família para produto único é permitida? Não. Uma vez publicada registro de família ou cadastro de família de materiais, não é possível mudar para cadastro único. Tá? Então, não nem vice-versa. Agora, se você entrou com uma família e a segunda pergunta ali, é possível a empresa manter um registro de família e, ao longo do tempo, desistir e remover modelos, deixando um único modelo como registro vigente? Sim, a empresa descontinua, para de fabricar 2 modelos de uma família de 3 e continua com um, mas ela não precisa entrar na Anvisa com uma petição para retirar. É um trabalho a mais para a Anvisa, para a empresa, ela só deixa de comercializar, não precisa solicitar. Ou, no momento de uma alteração, retira o modelo, informa, eu retirei um modelo porque a gente não fabrica mais, e deixa só o atual que a gente atualiza no site da Anvisa. Anderson. Só um minutinho, só acrescentando aqui essa questão do registro cadastro, registro de família ou único, a empresa ela pode protocolizar um processo de cadastro como sendo de família, tendo apenas um modelo. Isso na perspectiva da empresa ter interesse de introduzir, de adicionar modelos que venham ser desenvolvidos posteriormente. Então, assim, se a empresa fabricante já tem a perspectiva de colocar mais modelos, protocolizem como cadastro de família, e aí, posteriormente, vocês têm essa possibilidade de incluir. O que não vai acontecer o processo foi cadastrado como artigo, como material, artigo único, e, posteriormente, vocês têm o interesse de incluir. Isso não. O que vai poder ser feito é o contrário. Então, da mesma maneira, se quiser excluir com o tempo, no momento de alguma alteração, o ideal é que vocês comuniquem e a gente faz a retirada desse modelo do sistema. Obrigado, Priscila. Isso já é feito com registro. Tem empresa que entra com um processo de um registro de família com um produto só que já informa a Anvisa que posteriormente, futuramente, vai ser acrescido um novo modelo. Bom, vamos para a próxima. As situações que o preenchimento e envio das informações estão sujeitas à interpretação do técnico que irá avaliar o processo. Elas estão exemplificadas nos questionamentos abaixo. Se a empresa entender que um item de formulário não é aplicável ao produto que está sendo registrado ou alterado e deixar o campo em branco, o processo poderá ser indeferido. A Priscila orientou, não deixar os campos em branco. Se não for aplicável, escrever não aplicável. Que o que tiver em branco, o técnico entender que é aplicável e a empresa não preencheu, ele será indeferido. Tá? E se ela informar que é não aplicável e o técnico entender que é aplicável, vai ser enviada uma exigência para ele esclarecer e complementar as informações. Se a empresa entender que um item do formulário de cadastro não é aplicável, isso eu já comentei agora. Todos os relatórios que compõem o dossiê técnico são resumidos, porém, relatórios completos podem ser exigidos em situações em que mais detalhamentos sejam necessários. Sim. Qual é a expectativa da Anvisa com relação aos relatórios resumidos? Poderia exemplificar a diferença de conteúdo? São essas referências e o documento completo. Tá? Relatório de gerenciamento de risco. Contemplando uma análise crítica do gerenciamento de risco, garantindo que o plano de gerenciamento de risco foi implementado, o risco residual geral é aceitável e que existem métodos apropriados para obter a informação de produção e pós-produção relevantes, conforme a ABNT NBR ISO 14971, item 8, relatório de gerenciamento de risco. Bom, a empresa deve possuir o relatório de gerenciamento de risco
atualizado do produto. Sempre quando o produto tiver uma atualização ou um problema no mercado, um recall ou uma alteração de projeto, ela deve ter esse documento atualizado. Então, o gerenciamento de risco é um documento dinâmico e que tem que ser avaliado durante toda a vida útil do projeto do produto. Bom, dossiê técnico, capítulo 3. Limpeza e desinfecção de produtos reutilizáveis. As informações solicitadas nesse item são as mesmas mencionadas conforme instruções de uso no manual do operador? Sim, as condições de manipulação, informar os métodos de limpeza e desinfecção no formulário de materiais 3.2.18. Método de limpeza recomendado, informar inclusive os tipos de saneantes que podem ser utilizados e com a periodicidade e que periodicidade deve ser realizada a limpeza do formulário de equipamento. Sim, a empresa deve informar o método de limpeza, os produtos saneantes utilizados, tá? E a periodicidade que deve ser feita. Literatura clínica relevante, este item pode ser entendido como uma lista de referências bibliográficas? Pode ser entendido como uma lista de referências bibliográficas, mas a empresa tem que ter o conteúdo das referências bibliográficas para apresentação quando requerido. Bom, no campo 3, origem do produto do formulário de materiais. Atenção, se houver mais de um fabricante, esses devem ser do mesmo grupo fabril e a empresa deverá apresentar documento comprobatório. Isso seria aplicável somente quando houver mais de um fabricante responsável e não quando mais de uma unidade fabril, já que empresas terceirizadas podem existir? Bom, o fabricante legal, a empresa deve informar o fabricante legal, que é aqui nesse campo aqui, são o fabricante legal e os fabricantes reais, unidades fabris. Então, ela deve informar o fabricante responsável. Se existir mais de um, deve ser do mesmo grupo de empresas e que ela comprove que existem 2 ou 3 fabricantes fabricantes legais responsáveis pelo produto. Nas unidades fabris, são as unidades que realmente fabricam o produto. Então, você vai colocar os nomes das unidades terceiras aqui, podendo ser de outro, não precisa ser do mesmo grupo fabril. São as empresas terceirizadas que fabricam o produto completamente. Não é o fabricante terceiro que fabrica somente um componente. Esse daí, o fabricante tem que ter o controle dele dentro das boas práticas de fabricação. Ele é um fornecedor de componente e matéria-prima para o fabricante real. Então, o endereço aqui também é o endereço do fabricante responsável ou dos fabricantes responsáveis e o endereço de cada unidade fabril real.